Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje é dia de Vasco, hein? O Vasco encara o Botafogo às 4 da tarde em São Januário. Um jogo importante e um jogo que promete ter um clima meio tenso. A torcida prometeu protestos hoje em São Januário. E é também uma cobrança interna ali na política do Vasco pela renúncia do Jorge Salgado. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre isso. Primeiro vamos falar sobre a parte do campo. O Vasco encara o Botafogo e eu espero, acho que é dever do Fernando Diniz fazer algumas mudanças. Já que praticamente a vaca foi pro brejo, ele poderia testar uma nova formação, tirar alguns jogadores que não estão querendo jogar, caso de Morato, caso de Zeca. Eles podem até estar querendo, mas eles não conseguem, não tem qualidade, eles têm que sair do time urgentemente, na minha visão. Acho que poderia tirar o Ricardo Graça também, o Bruno Gomes também foi mal, o Andrei. São algumas peças aí que eu acho que não vai fazer diferença se ele tirar, mudar um pouco esse time, tentar botar jogadores que estão com mais vontade. A gente sabe que o Galarza tem bastante empenho, bastante disposição, não sei por que ele não joga. O Daniel Amorim é um jogador que tem bastante disposição, tem bastante vontade. Bota o John Sanches também para ver o que dá, o jogador parece que quer mostrar serviço. Então eu acho que é preciso fazer umas mudanças nesse final, ver se dá aquele gás. De repente o time consegue ganhar do Botafogo. Quem sabe não pode tentar aí uma última esperança. Se o Vasco conseguir uma vitória, pode diminuir a diferença para 5 pontos, dependendo do jogo do CRB. Ainda é muito difícil, mas pelo menos vamos tentar mudar alguma coisa. Vai deixar esse time morto em campo. Então acho que o Fernando Diniz deve tentar alguma mudança aí para esse jogo. E também falando aqui sobre essa rivalidade Vasco-Botafogo, a gente já teve alguns confrontos esse ano, como a final aí da Taça Rio, né, aquele prêmio de consolação do 5º lugar, vamos falar a verdade, no Campeonato Carioca, onde teve uma vitória do Vasco, uma vitória do Botafogo, e o Vasco acabou ganhando nos pênaltis, com o Vanderlei brilhando nas defesas de pênalti. Ali já começou um clima aí entre Vasco e Botafogo, aqueles jogos foram quentes, e a gente viu o que esperava na Série B. Quando veio o primeiro confronto da Série B, a gente viu que o Vasco não estava valorizando muito o Botafogo. Eu vi muita gente da torcida do Vasco falando que o time do Botafogo era horrível, que o Vasco tinha o melhor time da Série B, e o resultado está aí. O Botafogo contratou jogadores que quiseram mostrar serviço, que quiseram dar vida em campo. Não são jogadores bons, não são jogadores craques para a Série A. Eu acho que o elenco do Botafogo continua sendo ruim, mas eles fizeram o papel deles na Série B, correram atrás dos pontos, deram a vida em campo, se dedicaram e estão colocando o Botafogo de volta na Série A. Enquanto o Vasco contratou um bando de preguiçoso que fica com a mão na cintura e não conseguiram levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Esse jogo promete ser quente também dentro de campo. Eu vejo muito que o Vasco e os vascaínos muitas vezes menosprezam o Botafogo. Isso já aconteceu algumas vezes. O Vasco acabou perdendo jogos importantes para o Botafogo, talvez por entrar com uma soberba ou não, uma falta de respeito às vezes pelo adversário. Gente, a gente não pode menosprezar ninguém. O Botafogo é um grande clube do futebol brasileiro. É lógico que não tem a mesma torcida do Vasco, não tem nem os mesmos títulos do Vasco, mas o Botafogo tem muita história, tem peso no futebol brasileiro. Então a gente não pode chegar aqui e menosprezar um time. A gente está tomando sufoco de CSA, de Londrina. Imagina então um time que tem tradição como o Botafogo. Então eu acho que muitas vezes o vascaíno tropeça nessa soberba diante do Botafogo. Então hoje promete ser um clima tenso também dentro de campo, porque eu acho que os jogadores do Botafogo vão entrar querendo ali meio que fechar o caixão do Vasco. E claro, eles querem somar mais pontos e garantir de uma vez na Série A. Mas pela parte dos jogadores do Vasco, eu acredito que alguns ali como Nenê e Germancano, que sentiu muito a perca do pênalti ali contra o time do Guarani, eu acho que ele vai querer mostrar algum serviço nesse jogo. Agora falando aqui sobre o clima político, muita gente dentro de São Januário, na parte política, quer a renúncia de Jorge Salgado. A oposição está trabalhando ali para isso. Gente, segundo o Estatuto do Vasco, a renúncia não traria novas eleições. Se o presidente renunciar, os próprios beneméritos escolheriam um novo presidente. Ou seja, nada de novo. A gente sabe que se o Jorge Salgado sair, vai entrar um amiguinho, vai entrar alguém ali daquelas tartarugas antigas que estão lá dentro, aqueles velhos lá incompetentes. Vai entrar um deles de novo e vai continuar ali, no esquema deles. Vai continuar ali na mão desse pessoal que está acabando com o clube por dentro. Então fica difícil. A solução do Vasco tem que ser a mudança do estatuto para sócio torcedor poder votar, para todo mundo abrir o clube democraticamente, para os torcedores, os verdadeiros torcedores poderem votar e escolherem os seus representantes. Bom, torcedor, então é isso, esse é o vídeo. Vamos torcer aí para o Vasco vencer, a gente é torcedor, a gente nunca vai ver o Vasco em campo e torcer contra.
Se tem 1% de chance, a gente tá aqui apoiando, a gente continua. Mesmo que o Vasco não tivesse classificado, já tivesse matematicamente matematicamente desclassificado, a gente ia acompanhar a partida. Mas como ainda tem 1% de chance, a gente ainda dá uma animadinha. Mas a gente sabe que é quase impossível essa missão, porque esse time é muito preguiçoso, principalmente por isso. Vamos lá então, 4 da tarde, a gente volta depois do vídeo, depois do jogo, aqui com um vídeo de pós-jogo, comentando a partida. Vamos torcer pro CRB perder também e a gente continuar um pouco vivo aí. Dentro de São Januário temos que ganhar esse clássico, o clima vai ser tenso dentro de campo e fora de campo. Boa sorte pro Vasco, então é isso, até depois do jogo, valeu!